Então, agora, iniciando a palestra do tema intercâmbio, eu gostaria de convidar ao palco a doutora Lívia Mendes Pereira. Convidamos agora o supervisor da doutora Lívia, o professor doutor Bruno Vinícius Gonçalves Vieira. E iniciando a palestra, eu passo a palavra à doutora Lívia. Oi, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa pelo convite desse evento importante, né, para divulgar os programas de pós-doutorado da Unesp. Então, agradecer ao pró-reitor, professor doutor Edson Botelho, e à professora doutora Maria Del Pilar, que acabou de falar conosco aqui no início, né, desse evento. Então, eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha experiência de intercâmbio, que eu fiz um estágio durante o estágio do pós-doutorado na Universidade de Oxford. Então, eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência. Eu preparei alguns slides. Já está aqui, né? O pessoal está vendo, né, pela transmissão. Tá certo. Então, eu participei do programa, deixa eu só colar aqui, ProPG Prop 4 2022, de novembro de 2022 a novembro de 2023, com a supervisão do professor Dr. Bruno Vinícius Gonçalves Vieira, que, por acaso, também foi meu orientador na iniciação científica e durante o mestrado. Então, eu coloquei aqui um pouco a minha trajetória acadêmica, né, para começar a conversa. Então, eu sou graduada em Letras, de Língua Portuguesa Latim, pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, onde eu realizei também meu mestrado em estudos literários, né? Então, eu já iniciei a pesquisa como pesquisadora desde a iniciação científica, estudando na área de língua latina, a recepção da antiguidade clássica na contemporaneidade a partir da obra de um poeta brasileiro curitibano que se chama Paulo Leminski. E no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com a intersecção das áreas de recepção da antiguidade e tradução de uma obra, né, que o Paulo Leminski realizou, a tradução, que se chama Satyricon do Petrônio, uma obra do século I depois de Cristo. E no doutorado, então, eu saí da Unesp e fui para a Unicamp, né, então aí já começa um primeiro intercâmbio. Eu vou falar, né, não só do intercâmbio do Brasil e outros países, né, mas dos intercâmbios que a gente consegue fazer dentro do Brasil entre instituições, né, que também é muito importante. E no doutorado eu já tive a experiência do intercâmbio internacional, né, então como a professora Maria Pilar falou agora no início, né, a importância da reserva técnica das bolsas que dão essa possibilidade, né, da gente conseguir esse intercâmbio internacional. Então, eu era bolsista FAPESP no doutorado e fiquei 6 meses na Universidade de Coimbra, estudando, né, a obra do Satyricon, mais detidamente, com o professor Delfim. E então foi essa uma primeira experiência, né, que eu já tive de intercâmbio internacional no doutorado. Então, eu realizei o estágio de pós-doutorado, né, lá no programa de estudos literários na Unesp, sob a supervisão do professor Bruno. E tive a oportunidade, então, de fazer esse estágio na Universidade de Oxford. E, atualmente, eu tenho feito especialização em jornalismo científico e, atualmente, sou bolsista Mídia Ciência da FAPESP, vinculado ao Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp e o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, também na Unicamp, o LabJOR. Bom, então vou falar um pouco sobre o estágio de pós-doutorado, né, apresentar qual foi a minha pesquisa, que era denominada A Poética Tradutória de Paulo Leminski, né, então, como eu havia dito, eu estudei a recepção da antiguidade greco-romana na obra do Leminski, desde a iniciação científica, no mestrado e no doutorado, e aí no pós-doutorado, né, com esse estágio, eu foquei nas traduções que o Leminski realizou de diversas obras, né, então eu vou apresentar aqui um pouco das obras que o Leminski traduziu. E essa intersecção, né, entre culturas Brasil e outros países e outras culturas a partir da literatura é um campo que dá essa abertura, né, de experiência entre culturas também na ciência. Então, foi uma abertura de portas para que eu fosse para o intercâmbio, né? Então, você pensar o seu campo de estudo e como ele pode ser relacionado tanto com outras instituições no Brasil como outras instituições no exterior. Então,
A gente fez um estudo dessa obra tradutória do Leminski. A obra tradutória dele não é comumente objeto de pesquisa, né? Então, nós fizemos, né, aí tá o estudo que não tinha sido feito ainda, né, que está sendo feito em processo, né, porque agora no estágio de pós-doutorado e com essa experiência no exterior, eu consegui muito material teórico e para ainda que dá abertura para novas pesquisas, né. E nós partimos então desse estudo em que a gente coteja a obra original e a tradução, né. Então esse é o trabalho que eu e o Bruno estamos realizando aí, né? Iniciamos desde a iniciação científica, no mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado. Então, para apresentar um pouco a produção literária em tradução, né, desse poeta que eu estudo, ele traduziu 9 obras, aí como eu elenquei no slide. Né? Então, vocês podem ver que temos autores de língua inglesa, como John Font, o Lawrence Ferlinghetti, o John Lennon, né, o Beatle John Lennon, que essa obra é pouco conhecida aqui no Brasil, né? O James Joyce, e do inglês nós temos também o Samuel Beckett, que na verdade essa obra, o Malan More, ele escreveu em francês e ele é uma autotradução, né? Ele traduziu para o inglês também, então nós temos no original as 2 línguas, essa também é uma questão de pesquisa. E aí depois nós temos do latim o satírico, né, que eu já havia dito que foi o meu estudo mais detido no mestrado e no doutorado, do japonês, Yuko Mishima, o Sol Yasu, e do francês, o Alfred Jarry, o Supermacho. E também a poesia egípcia antiga, Fogo e Água na Terra dos Deuses, né, que eu vou falar um pouco sobre esse trabalho, né, que foi desenvolvido em artigo, que vai ser publicado em livro agora no 2º semestre. E foi muito importante para esse estudo, né, o acervo que eu tive contato lá na Universidade de Oxford. Então, eu coloquei aqui um pouco das atividades que eu desenvolvi durante o estágio de pós-doutorado, né? Então, eu ministrei a disciplina juntamente com o professor Bruno, no 1º semestre, tópicos de História da Tradução, né? Disciplina vinculada ao programa de pós-graduação de Estudos Literários da Unesp. Ministrei algumas palestras temáticas sobre a pesquisa na Unicamp e na UFPR em Curitiba. Apresentei trabalhos em eventos, como na 18ª Abralic, né, da Associação Brasileira de Literatura Comparada, no 4º CELIV, né, num evento de linguística, do Instituto Federal de Campos do Jordão, e esse artigo, né, que eu comentei sobre os egípcios na Jornada Internacional de Poesia Visual. Também apresentei lá no Seminário de Pesquisa de Pós-Graduação da Unesp de Araraquara. E realizei um levantamento bibliográfico, que foi muito importante, né, para a pesquisa. Então, aí eu gostaria de falar sobre essa questão do intercâmbio, tanto entre instituições no Brasil quanto no exterior, né? Então, com essa bolsa de doutorado, eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa em diversos acervos, né? Então, na Biblioteca Pública do Paraná, eu fui, nessa ocasião, fazer uma palestra na UFPR. Eu lancei meu livro, que foi produto do mestrado e doutorado, Paulo Leminski, tradutor, lá na Biblioteca Pública do Paraná. Então, esse intercâmbio com o Paraná foi muito importante, porque era um espaço em que o próprio poeta, né, que eu estudo, ele tem um acervo muito grande da obra dele lá. Ele fez parte daquele espaço. E eu também tive contato com a família do poeta e consegui um acervo muito importante de inéditos. E ter esse contato com o acervo dele na Biblioteca Pública do Paraná. Então, foi muito importante. E também fui no acervo Haroldo de Campos, né, que o Leminski, a teoria tradutória dele é da escola, né, paudiana e dos poetas concretistas no Brasil, né, o Haroldo e Augusto de Campos. Então, também consegui ter acesso a obras muito importantes no acervo Haroldo de Campos, que na ocasião estava na Casa Guilherme de Almeida, mas esse acervo fica na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, que estava em reforma e agora já foi reaberta, né? Então, esse acervo voltou lá para a Casa das Rosas. E todo o acervo lá da Universidade de Oxford, que é o que eu vou falar aqui mais detidamente, né? Então, esse intercâmbio eu realizei de 26 de setembro a 8 de outubro, sob a supervisão do professor Stephen Harrison, que ele é da Corpus Christi College, né, na Universidade de Oxford. Então, para falar um pouco sobre como funciona a Universidade de Oxford, ela tem várias universidades, né, como se fossem universidades aqui para a gente. Aqui o sistema deles é um pouco diferente, né, mas que eles chamam de colleges. Então, o Stephen Harrison, é o professor, ele tem uma grande relação aqui, principalmente com o Centro de Estudos Clássicos do Yale da Unicamp. Então, foi esse o nosso relacionamento a partir daí.
né? Ele já veio para o Brasil diversas vezes, acho que muito provavelmente ele venha esse ano ou o ano que vem, né, que a Unicamp vai sediar o evento da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, eu já tinha conhecido ele aqui no Brasil, né, e ele tem um relacionamento muito bom aqui com a Unicamp. E, então, faz essa ponte entre nós e a Universidade de Oxford. E lá, então, nós temos aproximadamente 100 bibliotecas. E aí eu coloquei aqui algumas das bibliotecas consultadas, né, e vou falar um pouco aqui sobre a história, rapidamente, sobre um pouco da história das bibliotecas, né, e como que funciona. Então, a biblioteca central é a Bodleian Library, né, que nós chamamos de Biblioteca Bodleiana. É a principal biblioteca de pesquisa da Universidade de Oxford e uma das mais antigas da Europa e na Inglaterra. Né, e ela só perde em tamanho para a Biblioteca Britânica. Ela é mais conhecida como Bodley, ou The Bod, pelos estudantes. E né, os nomes da Bodleian, da Radcliffe Science, da Weston, elas são conectadas aos fundadores, né, os nomes dos fundadores. Então, ela foi inaugurada em 1602, com uma coleção de 2.000 livros doados por esse Thomas Bodley, né, por isso o nome, que era um diplomata na corte da Rainha Elizabeth I. E atualmente, né, então ela foi crescendo, e atualmente ela tem mais de 12 milhões de itens, né, e ela é uma referência mundial. E todos os livros que são publicados no Reino Unido, um exemplar vai para a Biblioteca Bodleiana. Eles têm uma tradição, né, em que os livros são guardados e eles não são emprestados, eles não saem de dentro da biblioteca. Até depois eu vou mostrar a fotografia, eu trouxe algumas imagens. Os livros, antigamente, eles ficavam acorrentados, né, então essa sala, que foi a primeira sala da biblioteca, existe uma visitação para o público em geral e também para os pesquisadores. Você faz um tour, né, e você conhece, eles contam a história. E tem as salas, né, mais antigas nessa sala e que os livros ainda estão acorrentados para eles não saírem de dentro da biblioteca, né, mas até hoje eles não saem. Aí tem uma história que eles sempre contam, né, que até o rei Carlos I foi recusado de emprestar um livro em 1645. Depois nós temos a Radcliffe Science e a Radcliffe Camera, né, que é um outro prédio, né, que foi construído para ampliar as bibliotecas. Primeiramente, ela não fazia parte da Biblioteca Bodleiana e ela começou a fazer parte, né, foi adquirida em 1860. E ela é principalmente onde estão os acervos dos livros do pessoal dos alunos da graduação. Também tem um acervo muito rico. E depois, então, foram construídos novos prédios. E a Weston Library, ela é um prédio mais novo, né, de 2015. Tem a estrutura mais moderna. E onde ficam os livros raros, né? Então, eu tive acesso lá a alguns livros raros de manuscritos da antiguidade greco-romana. E eles têm uma sala de leitura toda preparada para receber os pesquisadores. É muito interessante. Depois, nós temos a de Arte, Arqueologia e Mundo Antigo, que ela está conectada ao Ashmolean Museum de Arte e Arqueologia, que ele foi o segundo museu universitário do mundo. Então, essa biblioteca está acoplada, né, ao museu. E é interessante porque eles têm um acervo muito grande, principalmente de antiguidade greco-romana, egípcia. Ele foi fundado pelo Elias Ashmole, por isso Ashmolean, no século XVII. Ele esteve em construção entre 1841 e 1845. Né, e depois, então, as outras bibliotecas que fazem parte da Bodleiana, né, mas que elas ficam espalhadas ali pelo campus, né, universitário, que, na verdade, ele fica conectado à própria cidade de Oxford. Né? A Social Science, a English Faculty e a Latin American Center. Então, aqui eu coloquei um mapinha das bibliotecas para ter uma noção. Ali em azul é o centro, né, onde está a Biblioteca Bodleiana. E, mais ou menos, dá para ter uma noção da maioria das bibliotecas que ficam ao redor. Acabou no meu tempo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens. Né? A primeira ali é da sala antiga, que eu comentei com vocês, onde os livros estão acorrentados e onde tem a sala onde o rei Carlos teve que ir. Eles prepararam a sala para ele ler o livro e tal, que ele não podia retirar. A segunda é a fachada da Biblioteca Bodleiana Antiga. Ali mais embaixo nós temos a Radcliffe Camera. Do lado da Radcliffe tem uma foto do pátio da Corpus Christi College, né, onde o meu supervisor, né, que me recebeu, o Stephen Harrison, ele é professor nessa universidade, né, faculdade, né, e eu também tive a possibilidade de conhecer a biblioteca da Corpus Christi. E em cima é o prédio mais moderno, que é o Weston.
Aqui algumas obras consultadas, né? Vocês vão lembrar lá das obras que o Leminski traduziu, né? Então, eu tive a oportunidade de ter contato com algumas obras no original, que nós não temos muito aqui, algumas, né? Nós não temos acesso aqui no Brasil, como, por exemplo, esse livro do Ferlinghetti. Aí nós temos aí o Jarry, o Joyce, o Petrônio, o John Lennon e as pesquisas sobre o Egito. Bom, eu ia falar um pouco sobre a pesquisa do Egito, mas meu tempo acabou. Mas é só para comentar, então, como a importância, né, para finalizar, que a importância do acervo, né, nós que somos da humanidades, bibliotecas e acervos são o nosso laboratório, e é muito importante a gente conseguir ter acesso, né? Então, agradecendo novamente a oportunidade, né, da bolsa de pós-doutorado, que eu consegui ter acesso a coisas muito importantes. E tenho aí um grande corpus para desenvolver pesquisas ainda, né? Então, vai sair esse artigo, que é a tradução do Leminski do Fogo Máximo do Egito. Aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho, né, sobre o texto egípcio e a tradução do Leminski do Sol ao Sol. Então, muito obrigada pela atenção. Aqui estão os contatos. Gostaria de frisar lá no Instagram que eu tenho uma página para divulgação científica do Leminski Tradutor e do Centro de Teoria da Filologia da Unicamp. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia. Eu gostaria de passar agora a palavra ao professor doutor Bruno Vinícius Gonçalves Vieira. Bem, em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer muito ao convite, né, que a gente recebeu, que eu acho que nos dignifica em relação a todos os outros, né, os outros bolsistas, né, a gente viu que são inúmeros, né, centenas. Isso, para nós, é um grande privilégio. Agradeço muito ao convite, né, na pessoa aí do pró-reitor, né, professor Edson Botelho, né, da professora Maria del Pilar Sotomayor, assessora. Né. Também agradeço muito as pessoas que proporcionaram a nossa vinda, né, que tiveram contato direto conosco, que foram a Patrícia e o Tiago. Agradeço esse tratamento e esse destaque para uma pesquisa das humanidades, né, digamos, no âmbito da área linguística, letras e artes. E para nós é um grande privilégio poder mostrar um pouco do trabalho que desenvolvemos, né, na área, que muitas vezes é taxado como diletante, né, ou como algo do tipo. Mas esse trabalho, por exemplo, na literatura, com um poeta como Paulo Leminski, ele tem uma relação, um impacto muito grande, né, no conhecimento da cultura, né, tanto popular quanto erudita. No caso do Leminski, ele teve uma vida muito profícua, né, nos anos 80 nos anos 70 e 80, né. Eu acho que estudar o Leminski é estudar muito a cultura, esse enlace de cultura pop erudita que a gente tem nesse momento, né, no Brasil, um momento que está saindo do regime militar, das trevas do regime militar, né, e o Leminski é um sujeito que testemunha muito isso, né. E essa ideia do Leminski tradutor tem muito a ver com a ânsia do Brasil que estava fechado, né, de portas fechadas, se abrir para o mundo e dialogar com outras culturas, né? Então, entender esse processo, e o trabalho da Lívia, o trabalho excepcional, né? Como vocês viram, ela é fascinada por bibliotecas e textos, né? É um trabalho que é muito filológico, no sentido de sair do texto e ir para considerações gerais, né? Eu acho que é interessante ter esse conhecimento e divulgar esse conhecimento, né? Que nos faculta entender melhor, digamos, movimentos artísticos, né? O Leminski está envolvido com a Tropicália, está envolvido com o concretismo, né, movimentos artísticos importantes, poesia marginal, né, movimentos importantes aí dessas décadas de 70 e 80. Pensando na ideia de intercâmbio, né, como a Lívia destacou, o professor Stephen Harrison, é curioso que a Lívia, quando estava aí na graduação, né, a gente foi com os alunos graduandos, bolsistas, né, mas da área de clássicas, a gente foi fazer um curso com o Stephen Harrison em 2011, né. Eu acho que foi o primeiro conhecimento que a gente teve dele como pesquisador. E é interessante como esse contato desde 2011 vem sendo cultivado, né? E em 2024 ele acolheu a gente muito gentilmente. E essa dificuldade também do tempo curto do pós-doc, né? Às vezes, dependendo do lugar para que se vai, não dá tempo de visto. Imagina, a gente até consultou uma ida ao Canadá, estava demorando 6 meses, né? Quer dizer, depende, acho que favorece a Inglaterra e Oxford, né? Não só pela excelência da universidade, mas também pela facilidade que a Lívia teve, né? De entrada no país, de liberação e o contato com esse docente, a acolhida dele foi excepcional, né? É um docente que tem trabalhado muito nessa questão de tradução, né? Pensando, ele tem um livro recente, de 2019, em conjunto com outros pesquisadores de Oxford, que chama Babel, Adventures in Translation, junto com o Dennis Duncan,
e outros, né? E outras também. E é interessante pensar, né, nessa questão da tradução e nessa acolhida que ele faz desse projeto, né, e pensar no espaço que a gente tem da tradução dentro das humanidades. A ideia dos estudos de tradução, né, é uma área que tem alcançado um protagonismo no âmbito das humanidades, né, especialmente na área de linguística, letras e artes, pensando nessa questão do mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo que a gente para de falar de literatura nacional e pensa sempre no outro, né? No diálogo com o estrangeiro, no diálogo com outras culturas. E no caso da universidade, não dá para se fechar no âmbito do seu próprio escritório de pesquisa aqui, né? A gente tem que conversar com outras áreas, dialogar e manter um intercâmbio, que seja um intercâmbio diferente também. E eu acho que os estudos da tradução ajudam muito nisso. Esses estudos têm tido um grande desenvolvimento, por exemplo, nessa relação com a cultura dos povos originários, né? Então, os antropólogos, eu ia falar arqueólogos, os arqueólogos também, os antropólogos têm nos ensinado muito como lidar com essa alteridade, né, dos povos originários. Uma série de pesquisas sobre tradução desses cantos xamânicos da Amazônia, por exemplo. A gente tem o Pedro César Cesarino, um livro que virou best-seller recente, né, do Davi Copenhaua e do Bruce Albert, né? Bruce Albert, A Queda do Céu, né? Publicado pela Companhia das Letras, que é a experiência de um pesquisador antropólogo francês dentro da tribo dos Yanomamis. É uma convivência de 20 anos, vocês imaginam? Né? E num resultado que não é a sobreposição da cultura francesa sobre eles, né? Sobre a cultura indígena, e sim a voz que ele consegue traduzir do Davi Copenhaua e das suas perspectivas. Eu acho que a tradução tem um pouco, os estudos de tradução têm mostrado um pouco isso, né? Um pouco ou bastante, né? Que a questão não é uma língua sobre a outra, uma cultura sobre a outra, e sim a diversidade e o diálogo. E quando a gente chega em Oxford, né, com o nosso Leminski, meio marginal, beatnik, né? Ele se chama de cachorro louco, né? É bem interessante essa perspectiva que ele tem dessa alteridade de língua inglesa, essa relação que ele tem com o próprio John Lennon, né, de traduzir a obra narrativa do John Lennon. Então, é uma relação também com a cultura, não uma cultura erudita e tal, mas também parte para uma cultura de massa, uma reflexão sobre a relação entre cultura erudita e cultura de massa. E recém-recebido, né, no Corpus Christi College, né, nessa faculdade para trabalhar, isso é interessantíssimo, né? Então, como a gente aprende, né, nessa preocupação do Stephen Harris atual de lidar com a recepção dos estudos clássicos em diferentes áreas, né? Ele tem trabalhado isso. Como isso enriquece também o nosso paradigma de pesquisa. Eu acho que já acabou, né? Mais um minuto, né? Pensar um pouco no Leminski como tradutor. A Lívia ia falar, assim, no meu gosto, ela falaria menos das bibliotecas, mais do egípcio, que eu acho fantástico isso. Mas pensando no Leminski, né, e nessa diversidade que os estudos da tradução propõem, né, como é interessante o fato dele ter ligado Oriente e Ocidente, né, ele tem tradução do japonês, ele tem tradução do egípcio, ele tem tradução de uma língua como o latim, né, eu sou professor de latim, língua e literatura latinas, e como também ele tem esse resgate de uma tradição clássica europeia, né, que é tão importante para a constituição da nossa cultura, né? Mas não só isso, né? O Leminski tem um leque muito grande de traduções. Quando ele traduz o japonês, ele pensa sempre no haikai, uma forma de poesia curta que expressa a natureza, né? Ele acaba recortando muitas coisas ao modo do haikai, né? E entre as suas traduções, ele acaba traduzindo um provérbio do Bantu, né? Que é uma língua africana, né? Ele era polaco por parte de pai, e a mãe dele era uma afrodescendente, né? Então ele tem uma relação com esse universo também da africanidade. E eu acho bem interessante esse provérbio, né? E ele vale também para nós aqui, né? Pensando nessa integração cultural e nos desafios que a gente tem quando está em contato com outra cultura, um desafio de também não só ser passivo nessa recepção, mas ativo, né? Mostrar que temos também uma cultura pungente como a nossa. Né? Esse provérbio do Bantu que ele traduz, que está num livro sobre o Cruz de Souza, ele é assim, ó: bela de longe a montanha. Por que tão dura a escalada? Bela de longe a montanha. Por que tão dura a escalada? Com esse poema, ele pensa muito nessa ideia de como as coisas estão conectadas, né? Como a ideia da natureza do haikai acaba sendo expressa também num provérbio africano. E como é difícil a gente escalar essa montanha, né? Que longe é bela, mas
pensando nos prazos que temos, nas dificuldades até de visto e tal, como e o empenho, né, que a Lívia teve. Então, parabéns, Lívia, por você ter chegado até a montanha. E eu acho que fica um convite para todos né, se empenharem nisso. Né? O que é distante, né, o sonho, eu acho que os sonhos, né, eu acho que eles encurtam as distâncias, mas é muito importante o apoio e a competência que a gente tem na universidade para poder realizá-los. Né? Eu acho que a Unesp, acolhendo a gente desse modo, acolhendo as humanidades aqui nessa abertura também, agradeço, nos dá essa oportunidade também de mesmo sendo longe a montanha, da gente chegar muito perto dela. Eu agradeço, então, a todos, né, que nos assistem e vamos às perguntas. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno, pela excelente palestra. Nós recebemos diversas perguntas direcionadas à doutora Lívia e ao senhor também, professor. Então, iniciando com uma pergunta para a doutora Lívia, que foi enviada previamente pelo Google Form que nós disponibilizamos anteriormente ao evento. Como as experiências de intercâmbio durante o pós-doutorado, aliadas à utilização da reserva técnica, influenciam o desenvolvimento profissional e a produção científica dos pesquisadores? Bom, como eu falei, né, eu acho, na minha apresentação, acho que ela é uma parte muito importante, influencia muito, e essa conexão com pesquisadores, né, do que as pessoas estão fazendo lá fora, né, em outros países, e a experiência que a gente tem de poder estar nesses espaços, né, fazendo pesquisa em grandes bibliotecas, que tem um acervo enorme, muito rico, e poder ter contato e fazer contato com esses pesquisadores que nos acolhem lá, e também os outros pesquisadores que você conhece nas instituições, eu acho que é de uma importância muito grande para qualquer pesquisador. Doutora Lívia, nós recebemos pelo chat também, a Ana Francisca Tamburus perguntou que tipos de cuidado você deve ter para manusear essas obras raras e importantes? Então, essa que eu comentei, que eu tive a oportunidade de ver lá na Weston, eles têm uma sala especial, você tem que entrar sozinha, assim, eles te dão luva, máscara, e eles têm uma iluminação especial também, para você manusear os livros. Aqui no Brasil também, essa obra da tradução, nesse livro, né, da tradução dos egípcios, do Leminski, é muito rara, então tem uma edição na Biblioteca Pública do Paraná e uma edição no acervo do Haroldo de Campos, e todos eles também, você tem que utilizar máscara e luva, né, para não ter um contato, né, de degradação, né, do livro. Professor Bruno, recebemos a pergunta: o que o supervisor aconselha àqueles pós-doutorandos cuja internacionalização não foi possível, como conseguir estabelecer relações internacionais de pesquisa neste caso? Digamos que eu acho que a gente precisa, a ideia é assim, como o tempo é curto, 1 ano, né? Eu acho que a gente tem que começar com um projeto, né? O próprio projeto de pesquisa já tem que tentar articular essa questão, né? Não adianta você decidir o que vai fazer no pós-doc, né, no segundo semestre do pós-doc, né? Então, assim, eu acho que parte dos candidatos, né, a fazer o pós-doutorado já tem que começarem a organizar a questão do intercâmbio no projeto, né? Se isso for o interesse, claro, do supervisor, né, como é nosso interesse. E eu acho que há reserva técnica para isso, né, mas é uma coisa que, a depender do lugar para que se vai, e, né, pensando até em questões diplomáticas, né, nos Estados Unidos está muito difícil de entrar atualmente, né, no Canadá, né, a gente cogitou alguns lugares assim, mas são coisas que demandam uma organização anterior, né. Então eu acho que tem que partir do projeto. O projeto tem que fazer uma prospecção de possíveis lugares, né, que se possa ir, e, claro, com o auxílio do supervisor, né, e isso ser uma questão já, digamos, a ser colocada em prática, né, desde o primeiro momento do começo da atividade de estágio, né, porque isso demanda tempo, demanda preparação, né, a gente sabe que o hemisfério norte para, né, praticamente de final de maio a começo de agosto, né, então você tem várias questões que precisam ser observadas, né? Então, você consegue ter uma condição de estagiar a partir de setembro, e o estágio acaba em dezembro, né? Então, a gente tem setembro, outubro e dezembro para fazer esse estágio, se for no segundo semestre. Então, essa organização é uma organização importante, e meu conselho seria esse, né? Pensar nessa questão do intercâmbio o quanto antes possível. Doutora Lívia, você teve alguma experiência de intercâmbio internacional durante o pós-doutorado? Hoje o doutorado sanduíche já é bem estabelecido. Mas como viabilizar e estimular intercâmbios no exterior durante um pós-doutorado no Brasil? Só para eu entender, quer saber como funciona no pós-doutorado? Desculpa, a pergunta parecia não ter entendido o que a senhora
tinha feito tá. o intercâmbio durante esse pós-doutorado, ou se talvez num outro pós-doutorado, se a senhora estava no Brasil e conseguiu realizar um intercâmbio. Sim. Então, o doutorado realmente, como o professor Bruno falou, né? O doutorado são 4 anos, até 5, né? Se estende. Então, acho que é mais fácil de você planejar e ter esse tempo para se preparar, né? Igual eu me preparei e consegui ficar 6 meses lá na Universidade de Coimbra, né? No doutorado. No pós-doutorado é tudo muito corrido, realmente foi isso que o Bruno falou, né? A gente queria ir, a gente já tinha pensado isso no projeto, né? Então isso é muito importante. Mas é possível, né? E, então, você precisa, desde o início, como o pós-doutorado é 1 ano, ou até, né, se você consegue estender para 2, você precisa logo no início já pensar para onde você quer ir, fazer essas conexões. Né? Eu acho que, para complementar o que o Bruno falou, é importante muito fazer essa conexão aqui no Brasil. Né? Então, quando tiverem eventos internacionais e que os pesquisadores estão aqui, fazer essa conexão com esses pesquisadores já. Né? Porque aí você já fica em contato com esses pesquisadores, que foi o caso do Harrison. Né? Então, eu conheci ele, eu estava lá na graduação, eu nem sabia que eu ia ter uma carreira no mestrado e no doutorado. E ele, como ele sempre está aqui, então eu sempre estou nos eventos internacionais aqui no Brasil, então a gente acaba conhecendo esses professores, pesquisadores lá de fora. A próxima pergunta, eu creio que ela pode ser respondida tanto pelo professor Bruno quanto pela doutora Lívia. A questão é: a internacionalização dos pós-doutorandos é uma pauta importante para que futuros talentos tenham a oportunidade de conhecer laboratórios de ponta e estabelecer vínculos de cooperação internacional. Como você visualiza a internacionalização dos pós-doutorandos brasileiros? Quais os desafios que ainda precisam ser superados dentro das universidades brasileiras e no exterior? Uma pergunta interessante, né? Então, eu entendo que a questão da internacionalização ela é importante, ela é fundamental. Né? Agora, ela tem que ter uma organicidade com o projeto que se desenvolve, né? Com aquilo que se quer. Né? Eventualmente é um projeto que, assim, não é todo pós-doutorado que necessariamente demanda um intercâmbio. Né? Então, eu acho que tem essa lógica, se tem que ir para fora, tem que ir se tiver coerência com o projeto. Porque a gente tem centro de excelência aqui também, né? Eventualmente, você gastando a reserva técnica para ir para uma outra universidade mesmo no Brasil, né? Que tenha mais coerência com a sua pesquisa, tem muito mais proveito e rende muito mais depois no futuro profissional do pós-doutorando. Então, assim, se demandar a ida para o exterior, se tiver coerente com o projeto de pesquisa do pesquisador, né? do supervisor, né? Se você tiver esse contato, eu acho que é importante ir. Né? Agora, o mais importante nesse caso da bolsa aqui, né? Da bolsa que a Pró-Reitoria ofereceu, né? Você ter uma liberdade, né, da taxa de bancada para usar esses valores. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Esse financiamento ser liberado logo no início. Então, a gente recebeu, né, o valor da taxa de bancada logo no início da bolsa. E pôde gerir. Você fala assim, mas para onde eu posso ir? Quanto que eu tenho de dinheiro? Não é? Então, vale a pena ir? Vale. Então, quanto que eu tenho de dinheiro? Como que eu vou gastar esse dinheiro? Todas são questões a serem levadas em conta. Né? Agora, é lógico que é inegável que se tiver coerente com o projeto, se tiver coerente com o projeto, com o interesse do supervisor, né, e da área, eu acho que é muito importante ir, né, se organizando com antecedência e fazendo essa previsão financeira também, porque, né, a gente sabe que câmbio é uma coisa fluida, né? O dólar tem subido ultimamente, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa organização prévia, né, e essa organicidade com o projeto. A senhora gostaria de fazer algum comentário, doutora Lívia? Só complementar e frisar, né, da importância da reserva técnica. Né? Eu acho que é muito importante mesmo que a instituição dê essa parte para o pesquisador, porque dá essa oportunidade, né, dele ver e se programar dentro do seu projeto como fazer esse a mais da pesquisa realizada aqui no Brasil. Nós recebemos uma pergunta da senhora Camila Fabrício. A pergunta é: esses livros estão sendo digitalizados? Como vocês veem a digitalização nessa área? Me parece que ela ajudaria nessa questão do acesso. A questão da digitalização bibliográfica é uma questão importante. Até recentemente, eu participei de uma palestra dos acervos pessoais do Guilherme de Almeida, do Lazar Segal, aqui na cidade de São Paulo, que eles comentaram um pouco sobre isso, né? O pessoal que trabalha com acervo, que ainda esbarra muito nas leis direito autoral. Então, esse acesso ainda tem essa dificuldade, né? E também na questão dos livros raros, né, de como fazer essa digitalização, né? Não sei se o Bruno consegue falar um pouco sobre isso, sobre os livros raros aí. Mas essa questão do direito autoral ainda é um problema que
Eu não sei exatamente, né, como funciona, mas eles, né, comentaram que o desejo da digitalização, mas que ainda é esbarrado por essas questões. Temos uma pergunta aqui, feita também previamente. A maioria dos órgãos de fomento no Brasil que concedem bolsas de formação de mestrado e doutorado no exterior obrigam os pesquisadores a voltarem para cumprirem o período de interstício. No entanto, o Brasil não tem um programa de apoio para esse período e, muitas vezes, um pesquisador com grandes chances de continuar sua carreira no exterior perde excelentes oportunidades por ter a obrigatoriedade de regressar para cumprir o tempo mínimo previsto de permanência no país. Quais as propostas que poderiam ser feitas para um melhor aproveitamento desse profissional nesse período? Você tem conhecimento se algo já está sendo pensado por agências de fomento nesse sentido? Eu acho que para os pesquisadores, né, a bolsa de pós-doutorado ainda é um fôlego. Eu acho que está funcionando, né, como uma forma da gente se manter na pesquisa e, nesses casos, né, da pessoa que tem um emprego no exterior e precisa voltar, na verdade, é importante, né, assim, tendo uma fuga, né, dos pesquisadores do Brasil para o exterior. E as agências de fomento no Brasil, acho que tem esse papel, né? Aqui no estado de São Paulo, posso falar pela FAPESP, que eu fui bolsista FAPESP, né, durante minha carreira acadêmica. E eles têm feito, eu acho, esse trabalho, né? Tanto é que eu recebi a notícia há uns dias atrás, né, que a bolsa de pós-doutorado da FAPESP vai se estender por mais um ano, né? Vão ser 36 meses. Então, eles estão pensando, e tem diversos projetos. Essa bolsa mesmo, que eu faço agora, o trabalho de divulgação científica, que é pouco falado, eu acho, ainda no Brasil. Teve um boom aí, né, com a Covid, com a pandemia, de trazer o público em geral para a universidade, saber o que os pesquisadores estão fazendo, né, não ficar lá na Torre de Marfim ou preso no laboratório, o que essas pessoas fazem na universidade, né? Então, essa conexão, né? Então, a FAPESP tem diversos programas, né? Tem o Mídia Ciência, tem o pós-doutorado e tem outros programas também até de incentivo a microempresas, né, empresas laboratório. Então, acho que é isso, assim, as agências de fomento e nós cobrarmos, né, as instituições, enquanto pesquisadores, para que esses projetos sejam incentivados. Eu vou aproveitar que nós citamos agências de fomento. Eu vou fazer uma pergunta que também se aplique talvez à professora Pilar, que ela possa comentar mais tarde. Mas a pergunta foi: gostaria, por favor, de saber das possibilidades atuais de internacionalização para o pós-doc, excluindo FAPESP e CNPq. Vocês têm conhecimento? Não. Eu sei que cada estado tem uma agência, né? Mas ou é institucional, como a nossa aqui na Unesp, ou a FAPESP e a CNPq, né? Eu também não... Assim, eu acho difícil, né? Você tem centros de cultura que podem oferecer. O Memorial da América Latina pode oferecer um programa, porque é interessante para eles, né? Museu Nacional, né? Então, você tem essa perspectiva também. Falando das humanidades, né, pessoal? Vocês sabem que eu não sou capaz de falar das biológicas nem das exatas. Mas, assim, a questão toda é que essas alternativas para o pós-doutorado, para a pesquisa, né, elas precisam de mais financiamento. Né? Então, quer dizer, o que fazer com a pessoa que tem uma formação plena de doutorado, né? Um pesquisador engajado, produtivo, que não consegue sair diretamente para a sala de aula ou para uma instituição de pesquisa. Então, eu acho que é uma questão importante. O problema é dinheiro, né, pessoal? A gente sabe que FAPESP e CAPES também esses programas são reduzidos, né? Não são para todos. Então, esse momento é muito delicado. Assim. Então, seria interessante o movimento de empresas que envolvem pesquisa, né, nesse financiamento. Seria importante um desenvolvimento desses centros de pesquisa mais independentes, né, bibliotecas, museus, centros de integração. Né. Agora, é difícil porque a gente tem que pensar que a formação tem uma preocupação muito forte, né, com a preocupação de graduação, né, de ensino médio e graduação, né, e essa formação no nível da pesquisa já é algo, né, de excelência que a gente fica meio à mercê da generosidade do governo. A gente sabe que, no último, né, a gente teve uma redução drástica de recursos, né, e como ocorre geralmente, né, assim, até que a gente recupere o que foi perdido, vai ser um longo tempo, se é que isso vai ser possível um dia. Professor Bruno, uma pergunta para o senhor. Os supervisores dos pós-doutorandos têm papel crucial no desenvolvimento profissional do pesquisador. No cenário da internacionalização, quais barreiras ainda precisam ser superadas no vínculo supervisor e pós-doutorando no exterior? Bom,
Eu acho que o supervisor é importante, mas não sei se é fundamental, pensando assim, olha, o pós-doutorando, ele tem uma independência de pesquisa já, né? Ele tem uma autonomia. Eu sinto que a Lívia, ela tem segurança e expertise para assumir as coisas de pesquisa dela, né? Eu não preciso falar para ela como se faz um projeto de pesquisa. Como faz uma carta para o Harrison se comunicando que ela tem interesse, né? Ela tem autonomia para isso. Então, uma coisa também é a gente pensar um pouco no pós-doutorado como um momento em que a pessoa já é pesquisadora, né? Então, ela tem autonomia. É claro, o supervisor é importante, a minha relação com a Lívia se fortaleceu nesse período, a gente ministrou disciplina junto e tal, mas não tem uma expectativa de que eu indique as coisas para ela fazer, que eu norteie a pesquisa dela, porque eu entendo que ela tem autonomia para isso, né? Agora, e essa questão no exterior também, claro, eu acho que tem que ter uma conversa, né, entre supervisor e pós-doutorando, porque é melhor para cada uma, né? A instituição que é melhor, o grupo de pesquisa que é melhor se vincular, onde que está o centro de pesquisa que tem mais relação com o meu projeto. Então, eu acho que é uma questão de diálogo aí, né? Mas eu sinto muito isso. A gente é uma outra fase de pesquisa. O seu supervisor, ele é um parceiro, né? Mais do que aquela coisa do orientador de ser, né, Lívia? Que eu review os livros ponto a ponto. Né, corrigia, orientava, falava perspectivas novas e tal. Eu acho que é outra fase, né? Bom, é isso. E para encerrar, nossa última pergunta, doutora Lívia, qual o maior aprendizado dessa experiência de intercâmbio internacional que você gostaria de compartilhar? Eu acho que são muitos, assim. É uma experiência muito enriquecedora. Os 2 estágios que eu fiz, assim, foram muito importantes. Eu acho que você está em outro espaço, conhecer uma cultura diferente, assim, desde você ter que alugar um espaço, né, de estadia lá e conhecer como funciona para se deslocar, né, o transporte público, o que comer, onde comer, né, e aí você conhecer pessoas do mundo todo, porque a universidade, né, em sua maioria, tem pesquisadores de todos os lugares, isso é muito enriquecedor. Conhecer novos colegas brasileiros que você não conhecia aqui, conhece lá. Então, acho que é muito enriquecedor mesmo, assim. Eu digo que se você tiver a oportunidade, vá, que é muito importante, assim, para além da pesquisa, para a sua vida pessoal mesmo, assim, né? De ter essa experiência, essa vivência. Por favor, professor, fique à vontade. Falando de tradução, né, essa experiência de alteridade mesmo, né, assim, essa referência que a gente tem no Brasil, né, falando comodamente nossa língua materna, né, é uma questão, né. Agora, o que é ser estrangeiro, o que é viver em outro ambiente linguístico, em outra cultura, traduzindo a todo momento, às vezes para mais de uma língua, né. Então, são experiências que enriquecem também a nossa perspectiva humana, né. Eu acho que quem teve experiência no exterior, por mais cômoda e privilegiada que foi, né? No meu caso, por conta de eu ser um sujeito bem brasileiro, vamos dizer assim, né? Tenho parentesco, avós negros e tudo. Então a gente tem também uma experiência de ser diferente, de ser uma alteridade, né? De como as pessoas te tratam, de como as pessoas te acolhem, como depende de você mostrar quem você é, né? Nesse ambiente. Eu acho que são experiências humanas importantes, né? Eu acho que quem vive fora, quem vive no exterior uma experiência de intercâmbio, né? Também pensa diferente quando vê um refugiado, né? O que sente um refugiado, o que sente alguém numa situação de exposição de um lugar que não é seu, né? Então essa experiência também de alteridade é importante. É uma experiência que envolve também resistência e vencer barreiras e preconceitos, né? Mostrar, nesse caso, nós latino-americanos, né, brasileiros, desenvolvemos uma pesquisa de alto nível, que sabemos nos comunicar bem, né, que podemos fazer melhor até que eles, né? Por que não? Né? Eu acho que essa experiência é relevante, né? Essa experiência de alteridade. Então, eu entendo também que isso é uma vivência que a gente tem só no exterior, né? No aconchego do lar, no aconchego da sua língua materna, você não sente isso. Complementando essa questão da língua, né? Mesmo em Portugal, né, que a gente tem a língua comum, mas a gente sabe que nós falamos português brasileiro e eles, né, o português de Portugal. Então, mesmo falando a mesma língua, a gente vê como a cultura e tudo, a própria linguagem é diferente, né? Então, isso realmente é muito importante. Muito obrigado. Em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, nós agradecemos imensamente a presença e contribuição dos senhores para o nosso evento. E eu gostaria de convidar ao palco o professor Dr. Reginaldo Barbosa, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, e também a assessora professora Pilar, para fazer a entrega do certificado de participação aos nossos palestrantes.
Vem, professor, vem. Tira foto, vai.